Olá, olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Live, olha que legal por aqui hoje de novo. Lançamento do livro Projetos Sociais, um infinito campo de possibilidades. Hoje a gente vai estar aqui com Nilza Rogéria Nunes e Kátia Edmundo. Muito bom hoje, lançamento de livro, surpresa, sorteio, promoção, muito bom. Opa, muito legal. Nossas duas convidadas já estão por aqui. Queria cumprimentar o pessoal da UCDF de Paracuru. Um grande abraço para todo mundo da entidade. Deixa eu chamar aqui as nossas convidadas já, para a gente. Então, meninas, já encaminhei aí o convite para vocês. Venham, venham, venham para a gente começar essa conversa. Deixa eu ver por aqui. Professora Nilza, Kátia Edmundo, sejam bem-vindas. Ah, Boa boa noite às pessoas que estão aqui conosco. Kátia, querida. boa noite a todos, Lucas, Rogéria, todos que aqui estão, prazer. Opa, que honra receber vocês, que bacana a gente vir conversar hoje sobre este livro. Então, gente, vai ter surpresa. Eu já contei a surpresa, estou falando de surpresa, mas já contei a surpresa. Eu não sei não. Você sabe que aqui tem uma coisa, o Tiano, que trabalha comigo, ele agora só me dá o resultado do sorteio na hora de divulgar. Porque ele me mandava no comecinho do programa, eu já soltava no começo do programa, não tinha graça nenhuma, a gente perdia a surpresa. Agora não, agora ele só me manda no meio do. Eu fico com o cara frio, porque falta 10 minutos para terminar, não chegou ainda, mas já tá, no fim dá tudo certo. E aí agora a gente conseguiu isso, não estraga mais a surpresa. Meninas, bem-vindas, fiquem à vontade, a casa de vocês. Como é tradição aqui na nossa live, eu não apresento o programa, as convidadas, eu só digo quem são, digo qual é o tema e passo a bola. Então vou passar a bola para vocês, se apresentem aí para nossa audiência, professora Nilza, professora Kátia Edmundo, fiquem à vontade. Vai, Rô. Então, vamos lá, né, gente? Eu vou agradecer aí a oportunidade, né, e o convite do Oscar Legal que está aí com a gente na divulgação do livro. Esse livro aí que ele vem sendo maturado, né, há muitos anos na nossa experiência e gestado há pelo menos uns 2 anos até que a gente tenha esse trabalho pronto. Mas antes de começar, eu vou fazer minha audiodescrição, né? Então, como de praxe, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, estou com um vestido preto, uso um colar de prata com 2 argolas, um brinco preto e branco, não uso óculos e estou com um batom ligeiramente vermelho. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esses infinitos campos de possibilidades. É isso, também quero desejar boa noite e agradecer imensamente estar aqui. Estou vendo muita gente querida por aqui. Eu sou Kátia Edmundo, eu sou diretora executiva do CEDAPS e sou professora do curso de pós-graduação em saúde da família da Universidade Estácio de Sá, do IDOMED, e também contribuo com o curso da PUC-Rio, que nós vamos falar um pouquinho mais aqui, que de alguma maneira é a origem, né, o motivo pelo qual estamos aqui nesse lançamento desse livro. Agradeço muito, em especial ao Lucas aí por essa oportunidade de estarmos aqui juntas, né, Rô, nesse lançamento. Eu sou, então, uma mulher branca, uma mulher quase parda. Eu, às vezes, gosto de dizer que eu sou parda por conta da minha origem. Eu tenho cabelo grisalho e uso óculos e estou bem com um vestido mais colorido aqui com vocês. Muito bom. Eu queria mais uma vez dizer da minha alegria de ter vocês por aqui, né? A gente já conhece esse curso, já venho contribuindo aí um pouquinho com o curso que vocês vem fazendo, né? Já conheço a Kátia também já há alguns anos por conta da área de atuação com o SEDAPS, o GAPA, né? Nessa parceria. A professora Nilza eu conheci um pouco depois, mas também já venho acompanhando o trabalho sensacional que faz, também de formação, né? De uma geração também de alunos, de novos profissionais, enfim, para essa
dessa área de projetos e da atuação social. Então, sou muito fã de vocês, parceiro também, e amigo também, fico muito à vontade, muito feliz de tê-las aqui, né? Fiquem à vontade para a gente conversar aqui um pouquinho com o pessoal. Eu queria, então, só antes da gente começar, eu queria cumprimentar todo mundo que está chegando por aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, tá certo? Agradecer muito a audiência de cada um de vocês, dizer que, olha, apesar dos boatos que rola por aí, não cai o dedo, quem, né, der um like aí, não cai o dedo. Sabia que rolou esse boato aqui, Kátia? Rolou, disseram que caiu, não cai o dedo. Então fiquem à vontade, pode sentar o dedo, como a gente diz aqui na Bahia, tá? Vamos apoiar o nosso trabalho, é a forma que tem para apoiar o nosso trabalho, fazer esses algoritmos trabalhar um pouquinho para a gente também, não só a gente trabalhar para eles. Tá bem? Então sejam mais uma vez todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Queria começar, então, falar um pouco do livro, né? Esse livro muito bacana, já comecei a dar uma folheada, ele chegou, né, tem pouco tempo, não deu tempo de ler todo, mas é muito bom. Então, chama Projetos Sociais do Infinito Campo de Possibilidades. Então, a professora Nilza já soltou aí um pouquinho dessa apresentação, mas fala pra gente, então, como é que surgiu a ideia, ele vai derivado do curso, ou o curso deriva do livro, como é? Fala um pouquinho pra gente da história de como surgiu o livro. Olha, eu acho que para começar a falar da história de como surgiu o livro, eu preciso falar da minha história com a Kátia. Né? Eu e a Kátia somos amigas e parceiras aí de vida de longa data, mas longa data mesmo. E a nossa vida, né, se cruzou aí ainda na nossa juventude, profissionalmente. Trabalhamos juntas muitos anos e sempre trazendo para o nosso cotidiano do fazer profissional, né, das nossas experiências com trabalhos comunitários, um desejo de pensar e sistematizar experiências, né? Então, esse curso, esse livro, ele é fruto também de um curso, mas também da nossa experiência como pessoas que estão há muitos anos um trabalho engajado com os movimentos sociais, com as lutas populares, com os movimentos comunitários. Então, desde o momento que nós começamos a nossa vida profissional, que a gente vem trilhando um caminho de trabalho, de fortalecimento da luta popular, né? E o caminho do curso de elaboração de projetos, né? Ele vem a partir dessas demandas, de identificar essa necessidade. A gente começou a criar, né? Eu comecei esse curso em 2009, com a parceria da professora Maria Cristina Salomão. Depois a professora Cristina se aposenta e eu sigo com esse curso na PUC-Rio até hoje. Então nós temos aí um curso, né, digamos que com uma experiência bastante robusta, mas em paralelo a este curso, a nossa experiência profissional e de vida também no sentido de buscar sempre essa contribuição. E aí vem esse desejo fecundo da gente poder trazer, né, no plano da escrita, um pouco de um livro que funciona como uma espécie de um guia, um roteiro, uma inspiração para pessoas que queiram trabalhar com projetos sociais, né? Isso é uma linguagem hoje que é quase que uma palavra de ordem, podemos assim dizer, para quem trabalha hoje com os movimentos, com as organizações comunitárias. Não se trabalha hoje sem estruturar esse trabalho num formato de projeto. Essa é a linguagem, esse é o desenho metodológico que faz com que a gente consiga captar recursos, apoio, né, para fomentar e colocar em prática os nossos sonhos e as nossas inspirações. Posso seguir, Lucas? Kátia, à vontade. Não, então, só para complementar, né, a gente, na verdade, deu esse título, que é um título, um convite, né, um projetos sociais como Infinito Campo de Possibilidades. A gente utilizou os conceitos do Gilberto Velho através de um livro muito, muito, muito importante, que trata aí de alguns conceitos que a gente explorou no nosso livro, né? Que é a ideia do campo de possibilidades, dos diferentes projetos que são ali, de alguma maneira, que são criados e recriados a partir desses campos de possibilidades, a ideia de negociação com a realidade, a ideia de fato, gerar metamorfoses que vão aí
trazendo possibilidades, né? E, de alguma maneira, aflorando as potencialidades das pessoas. A gente estruturou um pouco com essa ideia, porque muitas vezes as pessoas, na medida em que elas vão vivenciando os projetos, elas vão alterando, inclusive, o seu lugar, né? O seu lugar de olhar esse projeto. Algumas vezes eles são autores, outras vezes eles são participantes, menos alvo e mais participantes desses projetos, né? E a partir daí a gente faz eu diria assim, a gente de fato desenvolve uma construção a partir dessa noção de projetos sociais que vão gerando ali oportunidades de crescimento, oportunidades de desenvolvimento para as várias pessoas, para os diferentes atores e atrizes que estão ali envolvidos, né, na elaboração, na criação, na organização, no monitoramento, na avaliação desses projetos sociais. Então, uma ideia de um livro é um convite, na verdade, é um convite à maior reflexão sobre esse fazer do projeto, e ao mesmo tempo ele tem ali uns guias, né, alguns caminhos aí que a gente foi, de alguma maneira, compartilhando aí com vocês, no sentido de contribuir para a escrita e para o fazer desse projeto social. Então, foi de fato eu diria assim, trilhamos um caminho desde a sala de aula ou da tela, né, de aula. Nos últimos tempos estivemos aí mediadas por telinhas, até aí esse formato escrito, mas passando por todas essas experiências, as nossas experiências profissionais, nossas experiências docentes, as experiências de desejos e enfim, de um conjunto bem grande de alunos. Enfim, hoje a gente tem aí, pode contar, inclusive, com o Lucas, no nosso livro, com um artigo muito interessante que compõe aqui o nosso livro, né? Ah, mas vamos falar sobre isso já já, que eu não poderia deixar de destacar essa participação especial. Mas eu queria já adiantar um pouquinho, porque desde que a gente anunciou a live e tudo, o que chove de gente perguntando onde é que eu posso adquirir o livro. E eu digo, primeiro, não, assista a live primeiro, porque a gente vai fazer um sorteio, inclusive. Então você primeiro participa do sorteio, mas compra o livro também. Então vamos falar logo ligeiro, que começar fazendo isso, a gente vai repetir isso, que é importante, mas diz para o pessoal onde é que já pode comprar o livro, onde é que já pode adquirir, e fala também, então, desse processo de participação desses atores, digamos assim, convidados e atrizes também, né, usando os dois gêneros, que são, eu tô participando, eu escrevo um capítulo sobre a parte jurídica, né, considerar essas questões jurídicas para a elaboração dos projetos, e tem outras convidadas também, então fala pra gente logo onde é que o pessoal pode adquirir o livro, e também que o pessoal pode adquirir o livro e ganhar também na promoção, né? E dar esse para uma instituição e tudo, não tem problema nenhum. Então pode falar isso também dessas participações. Queria também ouvir um pouco disso e agradecer também, né? É uma honra muito grande para mim poder fazer parte dessa construção e dessa contribuição para o campo social. Então vamos lá, bola com vocês. Então, a nossa intenção, um destaque aí, era que, embora sejamos nós as autoras, mas nós nunca fizemos nada sozinho, e não seria dessa vez que nós faríamos sozinhas, né? Então, a ideia foi mobilizar algumas pessoas, né, que pudessem compartilhar um olhar, uma experiência, que pudesse agregar valor à construção desse produto final, né, do chamado livro. Uma preocupação importante para nós foi de ter uma linguagem absolutamente horizontal. Então, ele não é um livro acadêmico, ele não se propõe a ser um livro para pessoas com mais ou menos escolaridade, não. Ele traz uma proposta, né, de uma escrita narrativa bem simplificada, mas não menos qualificada, mas simplificada. Ele tem um cuidado de traduzir o conhecimento com ilustrações, com marcações. Ele até tem uma brincadeirinha, né? Uma pessoa que me mostrou, falou que eu achou muito interessante, porque parecia que estava comprando o livro já todo marcado de marca-texto. Mas é isso mesmo. A diagramação do livro marca como um marca-texto amarelinho todos os destaques. Isso é uma proposta intencional, né? Nesse fazer da pessoa que vai lendo e vai grifando ali.
E nessa perspectiva, né, de fazer com outras pessoas, então nós temos você, Lucas, com uma honra, né, através da OSC Legal, contribuindo aí com essa questão jurídica. Nós temos a Carolina Ficheira, que é uma pessoa da área de captação de recursos e mais especificamente voltada para a área de captação em projetos culturais. A Ruth Espínola Melo, que trabalha hoje uma linguagem na perspectiva de que o negócio pode vir a ser um negócio de impacto social e trabalhando um pouco essa perspectiva dos impactos sociais. E temos também um capítulo, né, uma contribuição da Lohane, que traz uma discussão de que hoje, no país que a gente vive, das demandas que a gente enfrenta no cotidiano, dessa sociedade de uma origem colonial, machista, racista, nós não poderíamos deixar de passar, de ter um capítulo que chamasse a atenção de que os projetos precisam trazer a pauta do racismo diretamente nas suas formulações. E ao final nós temos um glossário, né, para quem quer saber mais, e tem várias dicas de como saber mais. Bom, onde adquirir o livro, né? Ele está à venda na própria editora, que é a Mórula Editora, né? E ele também está à venda em algumas livrarias eletrônicas, como a Livraria da Travessa. Ele pode ser adquirido, né, pelo site da Livraria da Travessa, da Martins Fontes e outras. Eu acho que colocando o número, acessa onde ele está disponível, né, para essa venda inicial. A ideia é realmente fazer com que ele seja acessível. Isso aí, a gente aproveita estar na Folha Seca também, e a gente estuda Pereira Passos, né? E a gente aproveita para agradecer aí o trabalho tão primoroso da Mórula Editora, que contribuiu aí para a gente chegar nesse produto, que é um produto que a gente espera que de fato traduza aquilo que a gente gostaria de compartilhar com vocês, que é essa ideia do infinito campo de possibilidades, que são muitas, e ao mesmo tempo poder ser um convite para que seja um livro, mais do que um livro-texto, um livro de exercício, um livro de experimento, um livro de experiências, né, para que a gente possa, de fato, fazer aí esse compartilhamento em tempos virtuais, que a gente consiga recuperar aí essa experiência do fazer, do se aproximar aí desse produto livro, né? Embora tenha a versão em e-book, eu, por exemplo, eu gosto dos e-books e dos Kindles da vida, mas acho que é importante também a gente voltar aí para a experiência do papel, e foi uma intenção nesse sentido, fazer aí uma diagramação que fosse um convite mesmo a ter esse produto junto, né? A ter esse livro, nos acompanhar aí nessa construção. Muito bacana. Eu queria dizer para o pessoal que assim, como eu disse, eu não li todo, o livro chegou tem pouco tempo, não deu tempo de ler todo, mas eu vou dizer para vocês, eu adoro o livro e gosto de ticar o livro. As meninas não deixaram eu fazer isso, porque as partes que eu lia, que eu ia ticar, já estava ticada. Foi exatamente essa surpresa que eu tive. Olha só, vou mostrar para o pessoal. Quando eu fui anotar as coisas e tudo, já estavam em amarelo. Eu cheguei a anotar um pouquinho aqui, mas já estavam as coisas principais anotadas, e é sensacional. Linguagem simples, muito bacana, né? Alguns manuais de escrever projetos são, às vezes, muito mais complicados. Esse aqui traz uma abordagem, não é um manual de escrever projeto, né? Mas é uma abordagem sobre projetos sociais, mas ele tem muito simples, uma linguagem muito direta, muito tranquila, parece estar batendo papo mesmo com as autoras, é muito interessante. Acho que por isso também soma muito com o que a gente vem fazendo, né, nessa missão de traduzir o direito, de entregar o direito, e acho que esse encontro foi super pertinente, né, e uma honra muito grande. Mais uma vez quero agradecer, dizer para vocês dessa parceirada, né, que foi na construção do livro, no curso, e agora com esse lançamento aqui e com o livro que a gente vai sortear. Já vou anunciando logo para o pessoal, na conversa que tivemos aqui, a gente vai sortear, não é só um não, vão ser 2 exemplares do livro, tá certo? Afinal de contas, são 2 autoras, então a gente quer aí a generosidade dobrada, são 2 autoras afinal, tá certo? Então, ó,
Tá aqui o livro, a capa do livro, muito bacana. Vamos ter 2 exemplares a partir dessa semana. O card vai subir hoje à noite, eu não garanto, tá? Mas a partir de amanhã o card sobe lá no Insta, aqui no Insta, na verdade, no perfil. Vocês vão comentar lá, marca 5 amigos, segue ali o nosso Insta do Oscar Legal. E no dia 22, na próxima live, a gente vai estar aqui falar o resultado. No finalzinho da live do dia 22, a gente vai dar o resultado aqui. Aliás, convidar todo mundo no dia 22, a gente vai estar aqui com a Kelly Marfort, ela é da Secretaria-Geral da Presidência da República, e nós vamos falar justamente sobre o diálogo do governo federal com as OSCs. Então, dia 22, né, vamos estar aqui com a representante da Secretaria-Geral da Presidência da República. Vai ser muito bacana esse papo também. E, além disso, no final, vocês, sortudos, sortudas, vão ser 2, então pode ser um sortudo, uma sortuda, quem sabe, vão poder, né, saber aqui quem vai ganhar o livro, né, o tão bacana, esse livro tão bacana, Projetos Sociais, um infinito campo de possibilidades. Agora, né, aproveitando essa pausinha que eu dei, vou dizer pro pessoal, dá esse like aí, não ter preguiça, o dedo não cai, vamos sentar o dedo aí no like para apoiar nosso trabalho, tá certo? Vamos fazer esse algoritmo trabalhar pra gente um pouquinho, não só a gente trabalhar para ele. Então, voltando aqui à nossa conversa, eu queria perguntar para as meninas, a gente conversou um pouquinho antes aí da nossa preparação. Veja, conceito de projeto social você tem demais por aí, né? O Birosca, ele traz né, a lei mais estruturante que a gente tem, você tem conceitos em todo tipo de livro que você pega e tal. Quando a gente vai fazer curso, né, quando eu vou fazer curso sobre o Birosca, legislação e tal, eu geralmente pergunto o que é projeto, quem sabe aí o que é projeto? Todo mundo levanta a mão e cada um dá uma definição. Então, né, quem trabalha com projeto social, cada um tem uma definição de projeto social. Então, como é isso, né? Conceituar projeto social, essa dificuldade que pois cada um tem uma definição, e penso que é um conceito tão multifragmentado, né? Tem possibilidades tantas de cada lugar que você olha, então também um infinito campo de possibilidades. Fala pra gente então o que é o projeto social e o significado disso e como ele se relaciona, né, com as políticas públicas, com as diversas áreas de atuação que as organizações têm. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vai lá, Catinha, agora. Vamos fazer, invertendo. Vamos inverter. Eu queria retomar, assim, que, na verdade, esse livro, né, a gente tem uma seção que fala dos pontos de partida, né, de por que a gente pensar num projeto social. Que é isso, né? Uma estrutura sistematiza uma ideia, e aí a gente tem várias aqui pontos, né, no sentido de dizer que ele cabe, na verdade, para vários momentos das pessoas que querem ser autoras desses projetos sociais. Então, tenho boas ideias e tenho desejo de modificar uma realidade, então esse é um ponto bem importante. Assim, um projeto ele deve servir a um propósito, que é a mudança de uma dada realidade, uma realidade da qual a gente deseja, de fato, fazer algum tipo de intervenção e modificação. Então, ele é um instrumento sistematizado, ele é um roteiro sistematizado que vai me permitir alterar uma determinada realidade. Às vezes, a pessoa tem um projeto escrito e deseja melhorá-lo. Ela já tem essas ideias, esses rascunhos, o trabalho já está, de alguma maneira, avançado, mas ela deseja melhorá-lo. Então, é um bom ponto de partida para a gente pensar na elaboração de um projeto, de deixá-lo mais completo, de que ele tenha todos os elementos que são solicitados por esse campo, né? É um campo de projetos sociais mesmo, quer seja com as diferentes fontes, organizações governamentais, não governamentais, organizações internacionais e até mesmo projetos que são projetos também mais acadêmicos, né? Ou até aqueles projetos do campo da extensão, né? O que é um ponto importante para a gente tratar aqui também. Então, a gente foi traçando ali alguns pontos de partida. Eu tenho um projeto escrito, mas eu não sei elaborar as metas e os indicadores desses projetos. Então, a gente tem aqui também alguns elementos para que a gente possa, de fato, olhar melhor para os projetos e pensar nos indicadores, como é que eu posso monitorar e que isso esteja, de fato, planejado nesse instrumento, né, nesse mapa do caminho, nessa organização que a gente denomina projetos sociais. Eu pretendo adaptar esses projetos a editais, por exemplo, é um outro ponto de partida. Você tem os editais e você precisa, então, elaborar esses projetos. Eu tenho uma ótima iniciativa, mas eu preciso
comunicar melhor essa iniciativa. Então, um instrumento para você pensar nesses processos de comunicação está aí nessa organização de um projeto. Eu tenho uma prática, eu tenho um talento e eu desenvolvo ações, mas eu não tenho planejamento sobre essas ações. Esse também é um caminho importante, uma pessoa muito importante da gente poder conversar, e a gente espera que o livro possa contribuir para transformar práticas em um instrumento mais sistematizado, que possa ser comunicado, que possa ser compartilhado, né? E que possa ajudar na organização mesmo do projeto. Eu tenho um conjunto de iniciativas e eu, de fato, preciso de projetos que façam sentido. Então, até para aquelas pessoas que têm recursos financeiros e que gostariam de analisar melhor seus projetos, a gente pensou um pouco nesse guia, trouxe aqui alguns elementos no nosso livro para isso. E, por fim, a gente pensou também que existem pessoas que estão em cursos, organizações sociais que desenvolvem cursos de elaboração de projetos, estruturas universitárias, cursos. Então, a gente acha que também pode ser uma boa referência. Então, assim, projetos sociais, eles... É isso, um infinito campo de possibilidades, ele é um mapa do caminho, ele é um instrumento de comunicação, ele é um instrumento de planejamento, ele é um instrumento de organização e é um instrumento que te apoia aí na captação financeira também, para que você possa tirar o seu projeto do papel, né? Porque a minha interessa os projetos que têm vida, que saem do papel e que, de fato, possam afetar outras pessoas. Eu acho que a proposta não é formatar projetos como se fosse uma receita de bolo. Na verdade, a intenção e o que o livro traz como intencionalidade é apresentar marcos orientadores. Então, a gente pode ter um edital A, um edital B, um edital C, que abordem e peçam que a redação seja escrita de forma A, B ou C. A gente não tem ali um livro que seja uma receita de bolo, não é isso. Mas o que a gente pretende e construiu, né, na própria proposta dele em si, foi chamar atenção para os aspectos estruturantes de um projeto. Quando a gente fala os aspectos estruturantes, por exemplo, o que é um bom objetivo? Todo projeto, independente do roteiro, independente do editor, ele vai pedir um objetivo, né? O que é, por exemplo, você escrever uma justificativa dentro de um projeto? Não é a mesma coisa que uma justificativa de um projeto acadêmico. Um projeto social, ele precisa apresentar uma dada realidade. Hoje, cada vez mais, ninguém aposta e dá dinheiro de fundo perdido. As pessoas querem saber aonde elas estão aplicando os seus recursos e os seus investimentos. E os financiadores, eles não querem ser só financiadores, eles querem ser parceiros da iniciativa. Esse termo parceria, ele entra onde dentro de um projeto? Né? Como é que a gente, então, constrói e mostra que eu sei fazer uma planilha de monitoramento e uma planilha de avaliação? Mesmo que, para um dado edital, aquilo seja solicitado de uma forma simplificada. Mas é muito importante que as pessoas consigam ter ideia de elementos que compõem a redação de um projeto e que eles, sim, possam funcionar como uma espécie de matriz para outros. E um dado edital vai pedir uma vinculação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, dos ODS. Outro edital não vai pedir ODS, mas vai pedir uma caracterização do território. Eles vão ganhando formatos e nomenclaturas diferentes, mas o que tem no livro é exatamente uma espécie de matriz que pode ser adaptada, né, para diferentes possibilidades. E aí a gente tem muito cuidado, né, de construir esse percurso de uma forma muito dialogada, trazendo exemplo, trazendo alguns fragmentos de entrevistas que a gente fez, né, de pessoas que contribuíram com as suas histórias de vidas que foram impactadas por projetos sociais. Porque, gente, o projeto não substitui a política pública. A gente não está aqui para escrever projeto para diminuir ou substituir o papel do Estado. Muito pelo contrário. O que a gente tem como intencionalidade é
em alguma medida, trabalhar nas lacunas desse Estado, inclusive contribuindo para a formulação das políticas públicas, né? Então, um Brasil de tantos Brasis como a gente tem, seria muita arrogância da nossa parte achar que o projeto resolve. Ele resolve num dado contexto, numa dada realidade, numa pequena dimensão. Mas aquilo que é para ser escalável e aquilo que é para ser de um impacto para a sociedade como um todo precisa ser incorporada com o poder do Estado. Então é nesse lugar, nessas lacunas, que a gente acha que o papel da sociedade civil é bastante importante, no sentido também de construir estratégias e buscar possibilidades de fazer junto. Muito bacana. Acho que você falou uma coisa super interessante dessa relação das organizações com o Estado. Eu quero voltar para esse ponto, mas antes disso eu quero cumprimentar o pessoal que está chegando aqui, porque tem tanta gente bacana chegando por aqui, amigos, amigas, pessoal que sempre está por aqui nas lives também, é super importante. E o pessoal não esquecer de dar aquele like, né? Já foi dado o aviso, não cai o dedo, então vamos colaborar aí, todo mundo. Tá bem? Então, o pessoal do Instituto Yara Teixeira de Lima, a Cecília Ribeiro, do Afoxé Filhos do Congo, que está por aqui, o pessoal do Saber Viver aqui da Bahia, o Célio Rocha, Rodrigo Tobias, Duda Jesus, o Jazz Ribeiro, a Aline Brauna do Ceará. Um beijo, Aline, querida. O Francésio Goulart também, amigo parceiro lá, também ex-CEDAPs, grande, né, ativista também. Então, todo mundo que está por aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Digam aí de onde você está falando também, coloca aqui no chat para a gente descobrir de onde todo mundo está falando, tá certo? E daqui a pouco a gente vai cumprimentar todo mundo de novo. Mas eu queria voltar aqui com as meninas, porque a Nilza falou uma coisa muito interessante sobre a relação com o poder público, né? Os projetos, eles não substituem as políticas públicas. Então, a gente está falando de projetos de entidades que nem sempre são financiados com o poder público, pelo poder público. Obviamente, você tem uma possibilidade de captação que é diversa, né? Mas essa relação com o poder público é muito importante. Então, fala pra gente, então, como é um pouco dessa importância da relação das organizações com o poder público. Eu acho que eu posso complementar, não sei, mas eu acho que essa relação com o poder público, né, ela se dá na perspectiva mesmo do fortalecimento da democracia, né? Então você tem toda a ideia aí do controle social, da gestão participativa, da ideia da participação como um direito, né, da democracia como um elemento essencial, né, na nossa sociedade. Então, acho que tem esse envolvimento importante que a gente precisa marcar. Por outro lado, algumas iniciativas sociais, elas funcionam como a gente denomina de projetos demonstrativos, né? Muitas vezes a gente consegue ali, pela flexibilidade, ao mesmo tempo pela aproximação com a sociedade, com a população, com o grupo no qual a gente está envolvido, inserido, desenvolver mesmo experiências que podem vir a ser ou incentivar, estimular, fomentar políticas públicas, né? E acho que essa perspectiva é uma perspectiva complementar interessante da gente poder ter pequenas experiências que muitas vezes têm um impacto grande que, na incidência política, podem, de fato, se transformar em grandes programas através do controle social, da relação que se estabelece, né, nessa perspectiva de gestão participativa, e essa outra que é mais de um projeto demonstrativo de como a gente pode, de fato, contribuir. Muitas vezes contribui em aliança. Acho que essa noção de aliança, né, das redes comunitárias, dos serviços públicos, ela é uma noção cada vez mais forte para a gente alcançar mais e mais as pessoas. E depois, minha gente, acho que a gente tem uma sociedade tão desigual que a gente precisa de velocidade. A gente precisa de velocidade, está ficando muita gente fora. A gente não pode deixar mais gente de fora. Então, acho que nessa perspectiva, os projetos sociais eles vão, de alguma maneira, crescendo aí esse terreno e agregando mais pessoas e alcançando mais pessoas, né? Então, acho que essa relação é uma relação bastante importante aí para a gente destacar. Isso. E eu penso também que uma outra questão para a gente também reforçar e valorizar é a capacidade criativa das pessoas, né? As pessoas têm grandes ideias.
As grandes ideias, as grandes iniciativas não necessariamente estão dentro dos muros da academia ou dentro dos espaços de poder. Elas muitas vezes elas nascem, elas emergem dos contextos mais vulnerabilizados e mais precarizados, né? E a gente também pode fazer uma aposta de que, às vezes, essas iniciativas criativas, inovadoras, elas transcendem aqueles espaços e podem alcançar outros, né? Outros tantos e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Nessa perspectiva de trabalhar com a gestão participativa, uma coisa que a gente chama muita atenção e que para nós é muito caro, é a gente desconstruir, né? Isso é quase um mantra meu e da Kátia, de que a gente não fala de público-alvo. A gente fala de público participante. O público-alvo, ele parece que eu estou mirando para acertar alguém. A perspectiva de... Quando a gente fala de uma gestão participativa, de instâncias de participação, de descentralização de relações de poder, ela precisa fazer parte de todo um conjunto de narrativas. Ela não é para um, ela é para ser uma prática, ela é para ser uma militância. E para ela ser uma militância, eu não tenho o outro como meu alvo. Eu tenho o outro como meu participante, como parceiro, né? Com pessoas que nas suas diferenças e adversidades, eles vão trazer também coisas que vão agregar valor. Sempre as pessoas agregam valor. Por mais que digam que ele precisa de muito, ele tem sempre alguma coisa que ele tem para agregar, né, e distribuir. E é nesse sentido e com essa perspectiva que a gente, então, propõe, né, na escrita de que os projetos levem em conta, né? É claro que tem toda uma demanda, tem toda uma hierarquização, muitas vezes, dos próprios editais. As organizações da sociedade civil precisam de recursos para sobreviver, muitas vezes precisam criar e adaptar as suas formas de fazer a uma determinada linguagem, mas ela precisa também ter alguns princípios para o qual ela vai defender sempre. Está lá escrito no edital, público-alvo, ela vai escrever embaixo, o público participante será, o não meu alvo será. São pequenas ações pedagógicas, né, que a gente vai fazendo e que vai, de fato, reverberando de uma forma positiva para a mudança dessa sociedade tão desigual e que a gente precisa tanto de mais equidade. Muito bacana. Vou chegar numa outra pergunta, mas antes eu cheguei aqui o pessoal a dizer de onde eles estavam falando, e eu queria registrar aqui a GP Santos falando de Manaus, Amazonas, a Cuba, lá de Teixeira de Freitas, Bahia, o Edilson de Paulínia, São Paulo, a Casa da Provisão aqui de Dias d'Ávila, Bahia, o Francelino está falando de Marilene, Minas Gerais, a Gianina de Brasília, Distrito Federal, e a Carla de Sobral, no Ceará. Então veja a diversidade de estados, cidades aqui presentes. Um beijo a cada um de vocês, todo mundo que está por aqui. A quem está por aqui, quem assiste também depois, né? Nossa gravação fica gravada aqui no Instagram. A gente sobe também lá no YouTube, então muita gente assiste depois. Tá certo? Então bom dia, boa tarde, boa noite aí, quem está assistindo outra hora, quem está lavando roupa, lavando prato. Vocês sabem que, meninas, que uma pessoa ligou para mim um dia, disse que tinha resolvido ali uma questão conjugal. Eu disse, mas como assim? A gente trabalha com ONG e tal. Ele, não, é porque tinha um problema aqui com a louça. Agora eu não consigo ouvir ao vivo, mas eu sempre ouço a gravação lavando a louça. Então aí que acabou a confusão lá da questão da louça dele com a companheira, porque agora a live também ajudou. É o horário que ele tem para ouvir para lavar a louça e ouvir a live. Enfim, então é isso, né? A gente também chega diretamente em espaços que a gente não imaginava. Então é isso aí, muito bacana. Então, todo mundo que está por aqui, bem-vindo, bem-vindas, obrigado aí, pessoal. A Zaira tá dizendo que está em Minas Gerais, a Jo Patrícia Jordoa está em Caxias, no Maranhão, o pessoal do Instituto Kennedy de Salvador, tem a Shirley de Recife, então mais gente aqui de tudo quanto é lugar, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bom, queria retomar aqui. Tem uma questão que a gente falou do que é um projeto, enfim, mas tem os projetos, a qualidade dos projetos, né? Eu vi muito, eu participei de comitê de seleção outro dia e a pessoa respondia, nossa, mas cadê os bons projetos? Então, eu queria perguntar para você, assim, o que a gente pode chamar de um bom projeto? Eu vou dizer,
Antes da Rô dizer o que é um bom projeto, eu quero responder uma pergunta que eu vi aqui rapidamente, que é essa ideia dos editais como excludentes, né? Boa. De Né? editais, eles são muitas vezes formulados por paradigmas e por referências que muitas vezes não vão ao encontro das necessidades, inclusive do modo de fazer, né? Das pessoas e dos grupos em que esses projetos estão ali mais ativos, né? Então, assim, de fato, você vê ou uma organização internacional, ou europeia, ou americana, ou mesmo as lógicas, né, que são ali colocadas de governos e tudo mais, e muitas vezes, sim, de fato, é necessário um esforço de adaptação de linguagem que a gente precisa refletir sobre isso, com certeza. E precisa ir mudando esses paradigmas mesmo, né? A gente precisa ir dizendo, não, a gente tem outros caminhos necessários, outras métricas são necessárias, outros discursos são necessários para que a gente possa também desenvolver incidência em relação ao que se espera de um projeto social para financiamento de um projeto social, né? Então, acho que é um campo aí de reflexão muito importante. Então, acho que essa noção de bom projeto, que a Rô vai falar melhor, mas essa noção de bom projeto, ela, de fato, tem essa multidimensionalidade, né? Com que interlocutor eu estou, de fato, construindo esse projeto, né, minha gente? Primeiro, que é uma linguagem escrita, e muitas vezes o fazer ele necessita de outras linguagens. Uma das coisas que eu e a Rô temos trabalhado são as apresentações em vídeos dos projetos, por exemplo, que isso traz outra linguagem, outros formatos. Tudo bem que você tem que ter objetivo, você tem que ter método, você tem que ter cronograma, mas também você tem outros formatos de apresentar. Então, acho que tem uma mistura aí bem importante para a gente refletir junto do que seria esse chamado bom projeto, né? Exatamente. Pensar num bom projeto, ele precisa ser bom projeto para alguém, para algumas pessoas, para uma dada realidade. Né? Um bom projeto é aquele que vai fazer a diferença na vida das pessoas que ele se propõe. E não necessariamente um bom projeto é um mega projeto. Depende da profundidade que ele tem de alcançar aquilo que ele se propõe como objetivo. Por isso que a gente insiste tanto na escrita e na formulação, na clareza de bons objetivos. Objetivos que sejam bem delimitados e que sejam execuíveis. Não adianta você ter um objetivo muito bem escrito que você não tem governabilidade para fazê-lo alcançar. Então, esses são questões assim corriqueiras, né? Quando a gente trabalha, e aí, Lucas, você está trazendo aí que você também foi avaliador e a gente também, circunstancialmente, a gente está nesse outro lugar, né? Às vezes a ideia é muito boa, mas ela não é possível de ser colocada em prática. Ou às vezes você tem um bom objetivo, mas não necessariamente aplicável a uma dada realidade. Por quê? Porque muitas vezes ele é escrito de fora para dentro. Ele não é escrito conjuntamente. Eu posso ter uma ideia muito inspiradora, linda, maravilhosa, para trabalhar com comunidade de pescadores. Eu quero pegar essa ideia linda e maravilhosa e trabalhar no quilombo. A realidade não é essa, não vai dar certo. Então, esse processo de construção coletiva, ele deve aparecer na intencionalidade de quando a gente faz essa relação. Né? E como a Kátia falou, a gente vem adotando nesse curso que a gente ministra lá na PUC, né, pela extensão, a gente vem adotando o formato de pitch, né, de fazer em 2 minutos, em 3 minutos. Isso não inviabiliza o projeto escrito, isso é uma outra forma de você apresentar. Muitas vezes o que a gente tem presenciado agora é você ter que fazer uma escrita eletrônica por vários campinhos com número de caracteres, o que te vai exigir uma escrita direta e muito bem, com a comunicação muito focada, para não se perder, né? Então não dá para explicar demais, eu tenho que responder o que está sendo perguntado. E junto com isso, pedem um vídeo de 2 minutos. E aí a gente fica assim, mas o que elimina? Por que uns vão... Não, aí as pessoas falam, não, isso é carta marcada, sempre quem ganha são os mesmos. Há toda uma profissionalização
nesse campo de produção de conhecimento, de geração de trabalho também, né? De trabalho e renda. Hoje, se a gente for olhar qual é o tamanho desse setor no Brasil, a quantidade de organizações da sociedade civil que atuam em diferentes frentes, na cultura, no esporte, na saúde, na educação, no meio ambiente, né, na geração de trabalho e renda. Então, nós temos um leque de possibilidades absolutamente diverso. Ora segmentado por grupos populacionais, ora segmentado por projetos que são temáticos. Eu posso, por exemplo, fazer um projeto temático na área ambiental, ou eu posso fazer um projeto para jovens. Então, eu tematizei o meio ambiente, ou eu segmentei por faixa etária. Então, são coisas que tudo tem que ser feito com muito cuidado, a partir de onde eu vou buscar financiamento, né, que possa dar sustentação à minha ideia em prática, né? Muito Alguém está bacana. perguntando aqui o nome do curso. Isso. Então, o curso está sempre, quando ele está divulgado, quem quiser interesse pode se inscrever no site da PUC-Rio, no SESEC, né, que é a nossa coordenação de extensão, de educação continuada e extensão. Ele é um curso que chama Curso de Elaboração e Análise de Projetos Sociais. A gente terminou a turma agora em junho, né? E agora está conversando de captação de recursos e a gente só deve retornar no próximo ano. Nossa agenda não dá, gente. Não tem sábado que cabe muita coisa. Mas a gente continua esperando vocês. Dá uma olhadinha lá, quem quiser. É um curso interessante. Muito bacana. Queria, então, só cumprimentar aí todo mundo que está chegando. Matheus Pellegrini, querido amigo lá de Camaquã, Bahia. O casal Aline e Fabrício, de Vitória da Conquista, também aqui da Bahia. Todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, tá aqui, mostrar novamente a capa do livro, tá certo? Esse é o meu, tá, gente? Então, esse aqui é o meu. Não, já estou lendo, muito bacana o livro. Então, a gente vai sortear 2 exemplares. Então, a gente está lançando hoje aqui com as autoras. Uma honra, felicidade enorme estar aqui com as autoras. E a gente está lançando esse livro hoje. Opa! Primeiro lançamento, tá vendo? Olha só que bacana. Então, olha só, quem tiver interessado então, nos cursos da PUC-Rio, é só entrar lá no site. As nossas amigas vão repetir aqui. Eu queria finalizar, então, ou pelo menos caminhar aqui para o final, ainda falta aí 10 minutinhos. Mas queria caminhar aqui fazendo mais uma pergunta para a gente seguir, que é as etapas, né, essenciais para a formulação de um projeto social. A gente falou o que é um projeto social, falou das características, já trilhamos aí um pouquinho esse caminho, acho que só para consolidar um pouquinho mais, que esse projeto que pode ser que social, mas quando você fala social tem uma amplitude, né? Pode ser sociocultural, socioesportivo, socioambiental, enfim. Então fala um pouquinho nessa perspectiva mais ampla do projeto social, né? Quais são essas etapas essenciais para a elaboração desses projetos, para a formulação, elaboração, enfim. Legal. Então, dependente do nome que ele ganha, as etapas são as mesmas. Vai lá, Kátia. Não, é que eu queria dar uma introdução, que, na verdade, uma boa parte, né, desse livro a gente apoiou na metodologia que a gente utiliza no SEDAPS, que é a construção compartilhada de soluções locais, aproveitando aí para agradecer ao SEDAPS e as pessoas do SEDAPS que também contribuíram tanto com depoimentos, né, e com experiências para a gente poder trazer, né, para aqui para o nosso livro, porque essa ideia de construção compartilhada de soluções locais, ela traz ali uma matriz de elaboração desse projeto com todas essas etapas, e essas etapas são básicas para você escrever projetos para todos os fins, todos os gostos aí, em relação aos financiadores, aos contextos, né, às cenas, enfim, acho que a gente tem aí muito a trilhar, mas eu queria trazer esse elemento, que foi um elemento que, de alguma maneira,
muito tempo atrás no CEDAPS, a Rô e eu, de alguma maneira, lideramos ali a escrita de um guia, que é o Guia de Elaboração de Projetos apoiado nessa metodologia, né? Construção compartilhada de soluções locais, e a gente trouxe muito dessa experiência também para esse livro. Então, fica aí, eu estou vendo que tem gente do CEDAPS por aí, então fica aí o agradecimento, né, Rô, nosso, nessa perspectiva. Com e um elemento certeza. Para ela seguir aí nas etapas. Uma coisa muito importante também, a gente contou com o prefácio do Domingos Armani, que é uma referência no campo da elaboração de projetos, e ele fez o nosso prefácio, a gente agradece muito aí também, porque o livro de 2006, depois ele trilhou um novo caminho, e ele reconhece essa experiência também como uma experiência importante no campo. Então, assim, alguns agradecimentos que eu acho que traz essa ideia de ser um livro construído também, né? Por todos esses atores que daí fazem parte. E um elemento fundamental para a gente é garantir a participação das pessoas. Por isso que eu estou destacando, assim, um bom projeto é aquele que conta com a participação do seu público, que conta com a participação das pessoas que fazem, ou saber fazer desse projeto social, né? Então, acho que é um ponto aí para a gente destacar. Então, vamos começar radicalizando a participação nos projetos sociais, certo, Rô? Isso aí. E como eu havia falado no início aqui da live, né, a gente, quando eu comecei esse curso, né, e que vem a ser também estruturante aí na minha caminhada profissional em 2009, é a professora Maria Cristina Salomão, como eu falei no início da live, e que também nos brinda com a quarta capa do livro. Então, nós temos assim pessoas do campo do reconhecimento público e também do nosso campo afetivo, né, pessoal, como Cristina, como as pessoas do CEDAPS que nos nutrem para a gente seguir também na nossa caminhada. E aí, voltando, duas respostas que eu vou dar depois aqui para perguntas que subiram aqui no chat que eu identifico. Questões estruturantes, essenciais. Um projeto tem que ter, né? Não pode não ter. Bons objetivos, um geral e alguns específicos. Não se faz projeto com um monte de objetivos gerais, não existem gerais no plural. Um geral e específicos, e esses específicos eles devem ser filhotinhos desse geral. Para isso a gente tem maneiras de escrever, para não gerar objetivos que não sejam conectados ou que sejam, na verdade, metodologia e não objetivo. Precisamos ter um público participante definido e recortado. Então, assim, com quem eu vou trabalhar? Precisamos ter metas, com quem e com quantos eu devo trabalhar. Eu preciso ter resultados previstos. Então, eu tenho um objetivo e eu quero alcançar um dado resultado. E eu preciso, para fazer tudo isso, né, de duas questões. Uma é justificar a importância do meu trabalho, daquela iniciativa, e saber monitorar e avaliar para que eu possa prestar contas, não só contas financeiras, né, mas prestar contas à comunidade com a qual eu estou trabalhando, eu estou dialogando. Então, eu faço um projeto voltado à comunidade LGBTQ+. Então, eu tenho, de qualquer maneira, que pensar em indicadores e pensar em avaliação para essa prestação de conta. Se eu estou fazendo num espaço territorial, eu preciso, em alguma medida, que a minha ONG está localizada no lugar, prestar contas. Então, a avaliação ela não é só uma forma de você dar visibilidade, mas de você poder costurar e acompanhar todo o seu processo de trabalho. Perguntaram aqui, onde consegue o livro? Então, o livro está disponível, né, em livrarias eletrônicas, em livrarias online. Então, a gente tem na Folha Seca, nós temos na Martins Fontes, na Livraria da Travessa e no site da editora Mórula, que é a editora que fez o livro para nós. E perguntaram também onde como fazer para saber dos cursos. E aí, como eu não tenho como acessar aqui o link certinho, eu posso divulgar o meu e-mail e quem tiver interesse me manda e eu envio para respondo com o link. E aí pode ser o meu e-mail pessoal, que eu acho mais fácil, que é N de Nilza, né? N.Rogéria Nunes, tudo junto,
gmail.com. Então, olha aí, contato direto da professora Rosana Nunes para saber do livro, dos cursos, enfim, também a dica para comprar o curso, mas não esquecendo, 2 exemplares do livro a gente vai sortear essa semana, resultado dia 22 na próxima live. Então, ó, fica atento, fica atenta, fica atente, fica de todo jeito, enfim, de olho, porque a partir de amanhã a gente vai subir o card lá aqui no nosso perfil. Tá bem? Olha aí, obrigado, Matheus, fez aí a prescrição do e-mail, valeu, querido. Não é M, não, tá M. Rogério, é N de Nilza, de Nair. N de Nilza, pronto, só tem uma correçãozinha ali, em vez de M Rogéria, é N Rogéria. Mas tá ótimo, já valeu aqui. Isso. Então é isso. Vamos mandar e-mail para a professora, vamos comprar o livro, vamos adquirir. Vai ser muito bacana. Queria cumprimentar também, já está chegando aqui ao final, mas tem muita gente ainda chegando, que bacana. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Ainda dá tempo de deixar o like, tá bom? Não vai cair o dedo. Mesmo no finalzinho não cai o dedo, nem no começo, nem no final, nem no meio. Né? Essa lenda que soltaram aí é tudo mentira. Ó, os 10 dedos continuam aqui, tudo certinho, tá bom? Então eu queria cumprimentar o Robson Corrêa, do IFA, Instituto de Arte aqui da Bahia, muito bacana. Quando eu cheguei no GAPA, Cátia, em 2004, eu encontrei um rapaz lá que era uma liderança da ativista, digamos assim, do movimento de arte, de dança e tal. Hoje, depois de quase 20 anos, eu fiz um atendimento de uma liderança de uma organização, era ele. Robson Correia, um querido, queria dar um abraço enorme para ele, quero muito que dê certo aí, que a gente possa realmente fechar essa parceria, e uma felicidade muito grande encontrar você 20 anos depois, né, fazendo doutorado, numa correria grande com a instituição dele, fazendo um trabalho social com crianças a partir da arte. Fiquei muito, muito feliz e muito tocado hoje com esse encontro, tá bem? Então, eu queria mandar um abraço para ele aqui, contramestre Adriano, capoeirista lá de Ilhabela, lá de São Paulo. Então, vamos ver se ele vai dar aula para minha filha lá em Ilhabela de capoeira também. A gente já está conversando sobre isso. Então, mandar um abraço para todo mundo que está por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Cecilino, você vai ganhar, mas não é hoje, tá certo? É dia 22 que sai o resultado. Você vai ganhar, sim, mas só não é hoje, tá certo? Hoje a gente está anunciando, mas ele ganha e é no dia 22. Combinado. Lucas, deixa eu só rapidamente. A gente tem uma seção no livro que é um guia prático, assim, né? E tem uma frase, olha só o que a gente fez. A gente fez parafraseando Paulo Freire, mas eu preciso dizer, projetos sociais não transformam o mundo, minha gente. Projetos sociais mudam pessoas e as pessoas transformam o mundo. Essa é uma mensagem básica que a gente traz aqui nessa sessão de dicas para esse roteiro. Eu não queria finalizar sem ler para vocês. Queria falar com o pessoal que, assim, a gente está acabando, né? Como eu sempre digo aqui, a live, quando é boa, a gente pisca o olho e acaba, né? Quando a gente está empolgado aqui para conversar mais coisas, tem muitas perguntas ainda, as pessoas também aqui, o chat está muito movimentado hoje, realmente super bacana, mas a gente não tem muito tempo, a gente está fechando aqui a nossa live, mas de todo modo dá tempo ainda. Tem aqui o G. Duarte, está falando das construir atividades formativas no Amapá, estou dialogando aí com o pessoal do Amapá. Não pude ir presencialmente no Amapá. Isso, tenho muita vontade de conhecer o Amapá, que não tive ainda, fiz atividades virtuais com o pessoal do Amapá, mas não tive a oportunidade de estar aí ainda. Então, essa ideia do OSC Legal é essa mesmo, compartilhar conhecimento, socializar, democratizar o conhecimento jurídico, a princípio, mas não só, né? Toda a parte de gestão social para organizações, tá certo? Então é isso mesmo que a gente tem feito. O G. Duarte está mandando aqui o e-mail dele. Tem aqui uma pergunta também da Mirela Dória sobre o que precisa para participar do sorteio. Mirela e todo mundo que está aqui assistindo, amanhã eu vou subir aqui, na verdade não é lá, é aqui no nosso perfil no Instagram, o card da promoção. Você vai marcar 5 amigos, vai seguir o perfil do OSC Legal lá, e aí você já vai estar concorrendo. E dia 22 o resultado sai aqui na live OSC Legal. Então, aproveitar, vou convidar todo mundo para essa live, o resultado do sorteio dos 2 livros, então são 2 exemplares, tá certo? Que a gente vai dar o resultado no dia 22 de agosto, na live. E quem é a convidada da nossa live? Kelly Mafford, e a gente vai falar sobre o governo federal em diálogo com as organizações da sociedade civil. A Kelly Mafford, ela é da
Secretaria-Geral da Presidência da República. E aí ela vai falar um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre essa nova postura, sobre esse novo momento de diálogo do governo federal com as organizações da sociedade civil no Brasil. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, tá certo? A presença de todo mundo. Queria que vocês, então, deixassem aí as honrosas despedidas de vocês. E, para terminar, também, a gente sempre faz uma provocação aqui, os nossos convidados, que é o seguinte, a gente traz os temas, e algumas das organizações nos encontram, ou mandam mensagem, dizem, olha, a minha ONG é pequenininha, lá no interiorzinho e tal, tem a ver isso com a minha ONG? Quando é que isso vai chegar lá na minha ONG, né? Quando é que eu vou poder ter e tal? Então vamos falar um pouquinho, né, dar uma dicasinha aí para as pequenas organizações que estão nesse grande país continental que é o Brasil, e aproveitar e deixar as honrosas despedidas de vocês também para o nosso público, para a gente finalizar hoje. Pois mesmo as pequenininhas, o Brasil precisa de todo mundo, né? Nós precisamos de todo mundo e todo mundo fazendo junto. Então, não importa, né? Do norte a sul, leste a oeste, se está num grande centro urbano, se está numa cidadezinha, numa zona rural, fazer a diferença na vida das pessoas e com as pessoas. Precisamos estar juntos para fazermos o Brasil e o mundo mais justo, mais humano, mais fraterno e mais solidário. Quero agradecer a oportunidade dessa conversa muito boa, muito instigante, né? E também da gente poder mostrar aí o resultado desse livro, né? Que a gente construiu e elaborou com tanto carinho. Muito obrigada. Isso, eu também queria agradecer. Isso, vamos precisar de todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, a gente está com esse mantra seguindo por aí, né, minha gente? E acho que essa ideia do infinito campo de possibilidades, que fique para vocês, cada um, cada uma, cada pessoa, cada cenário, cada contexto tem o que contribuir nesse mundo doidão aí que a gente vive, né? Mas que é o nosso. E vamos adiante construindo cada vez mais, de modo mais compartilhado, mais solidário. Solidariedade é uma palavra que precisa cada vez mais estar presente no nosso cotidiano e a gente seguir aí junto aí de mãos dadas aí. Vamos precisar de todo mundo mesmo nesse processo. Maravilha. Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Rô. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada, eu quero agradecer que tem alunos do curso aqui, ó, ex-alunos nossos aqui, ó, mandando. Muito obrigada pela presença de vocês, gente. Fico muito feliz. Muito bacana. Queria agradecer mais uma vez, tá certo? O tempo de vocês, a disponibilidade de estar aqui, essa parceria incrível, que não começou aqui, né? Já começa de um tempo atrás. Aqui é mais um capítulo dessa parceria. Eu fico muito honrado mesmo de poder fazer parte desse sonho, né? Porque também um sonho, né? De poder escrever, de poder contribuir com o campo, de poder trazer essa obra maravilhosa para o campo, né? Eu fico muito honrado de fazer parte disso, de trazer vocês aqui, fazer esse lançamento aqui a primeira vez, né? Tinha aí uma expectativa de que fosse feito antes, em algum ponto, aí a gente terminou fazendo por aqui. Eu fico muito honrado desse tempo que vocês disponibilizaram para conversar, não só comigo, né, mas para conversar com todo mundo que está aqui assistindo, com todo mundo que vai assistir ainda, que assiste a gravação, que assiste lavando prato, que assiste lavando roupa, enfim, que assiste da hora que quiser. Então, eu fico muito, muito, muito agradecido. Um beijo para vocês, tá certo? A gente segue nessa parceirada. Quero convidar todo mundo, ninguém vai esquecer, tá certo? Dia 22 de agosto, a gente vai estar aqui com a Kelly Mafford, vamos estar falando sobre o diálogo do governo federal com as organizações da sociedade civil no Brasil. Novo governo, novo momento, nova articulação, e a representante da Secretaria-Geral da Presidência da República vai estar aqui falando com a gente. Então, um abraço a todo mundo, um abraço, Nilza, um abraço, Kátia, até mais, tamo junto e até a próxima. Maravilha, obrigada, Lucas.